Oi, gente. Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo explicando o final de Olhos Famintos 3. E aí, até hoje eu recebo alguns comentários de muita gente que não entendeu a cronologia do filme e da franquia toda. Então, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês a cronologia do filme. Então, primeiro, para entender, Olhos Famintos 1, ele foi o primeiro que foi lançado, né? Óbvio, foi em 2001 que aí foi lançado o filme. E em 2003 foi lançado o segundo filme. E em 2017 foi lançado o terceiro filme. Só que a ordem dos acontecimentos do filme, no 3, é como se o terceiro filme ele começa com um flashback de 1978. Então, essa parte da história se passa antes de Olhos Famintos 1. E eu vou estar colocando aí para vocês um trechinho desse flashback para a gente conversar sobre isso. Nesse flashback, a gente vê um cara aí descendo do carro e esse cara é o Kenny. E se esse nome aí é familiar para vocês, esse Kenny é o mesmo da história do que o Terry fala com a Trish na estrada, assim que eles sofrem lá o ataque do Creeper, sobre um casal de jovens, Kenny e Darla, que quando estavam nessa estrada indo do baile de formatura, foram atacados, né? E aí só não encontraram a cabeça da Darla. Então, esse Kenny é o mesmo dessa história aí. E aí, depois disso, na cronologia, começamos com Olhos Famintos 1, em que a Trish e o Daryl são perseguidos pelo Creeper, e vocês já sabem toda a história, né? Assim que o Daryl é levado da delegacia, a gente volta pro terceiro filme, e aí começa a cena em que o sargento Dave Tubbs está comentando com o novo elenco, né, do terceiro filme sobre o Derek que foi pego ali na delegacia. E aí eu vou mostrar essa cena pra vocês. Esse filme Olhos Famintos 3, ele começa com um flashback de 1978 e depois ele se começa algumas horas depois que o Derry é levado pelo Creeper. E aí a história vai se passando e aí a gente conhece uma senhora chamada Gale, que aí ela revela que ela é a mãe do Kenny, que a gente vê aí no começo do filme, no começo do flashback, e descobre que ele pegou a mão do Creeper e guardou em casa. E aí, tempos depois, alguns meses depois, porque esse flashback se passa em 1978, ele sofre esse atentado aí do Creeper com a Darla. Depois disso, a gente conhece o Bud, que é o amigo meio que namoradinho da neta, que faz a papel da protagonista aí do filme. E aí ele se encontra com ela e diz que tá indo assistir um jogo da escola. Eu vou colocar aí a cena pra vocês. Essa cena se passa algumas horas antes de começar o segundo filme e dá indícios que esse ônibus aí seja o ônibus do segundo filme. E aí encerra essa parte aí do filme e aí a gente vem pro futuro. Não deve ser pelo ano de 2018, não ficou muito claro em que ano se passava essa parte do filme, em que a gente tem aí a Trish Jenner falando que vai vingar o irmão, e eu vou colocar a cena pra vocês. E pegar seu filho da mãe. Então, gente, depois dessa cena aí, se resume no futuro, a gente tem que relembrar que em Olhos Famintos 2, os 23 anos já tinham passado, e aí termina naquela cena que o pai do Billy tá lá com uma arma já velhinho, recebendo um pessoal para olhar lá o Creeper na parede. Lá, nessa cena, se passaram os 23 anos. Então, a cena se passa no ano de 2024, uns anos depois dessa cena da Trish. Então, a cronologia da saga é de 1978 até 2024. Só o que muda foi a ordem de lançamentos do filme, que é 2001, o primeiro, 2003, o segundo, e 2017, o último. O primeiro e o segundo filme, ambos se passam
em 2001, somente o final do 2, que se passa em 2024. E o terceiro filme, ele é uma junção, ele passa antes, a história se passa antes do primeiro, depois do fim do primeiro e antes do fim do segundo. Não se passa no futuro a história. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Essa aí é a cronologia do filme.